eu tive cistite crônica por 7 anos, ininterruptos. E por quê, você sabe? Causas emocionais. Milhões de causas emocionais. Multifatoriais. Que eu fui cavucando coisas minhas, que eu vivi, abusos que eu sofri, abusos que antepassadas minhas sofreram. Eu fui entendendo, fui vasculhando. Eu fui em todos os tipos de vertentes, assim, de terapia, de acompanhamento, assim, pra tentar. Do ponto de vista médico, não era tinha o quê? solução, não tinha nada. Não, assim, a medicina tradicional, eu falava assim, gente, a minha sensação é que eu vou queimar por dentro, tô me incendiando por dentro, uma tortura, uma dor lancinante todo mês. Mas você prendia o xixi? Não prendia xixi. Era uma coisa assim. E tinha totalmente a ver com as relações que eu tava, com a minha forma de conduzir meu corpo, de me colocar. Eu vivi muitos relacionamentos abusivos, né? Então, assim, era assim, pra mim, olhando pra trás, era uma forma do meu corpo estar gritando assim: socorro! Pelo amor de Deus! Vamos resolver esse negócio. E isso já te inspirava pra você produzir sua arte relacionada a isso? A arte, na verdade, ela me dava pistas. Porque eu sempre utilizei o trabalho artístico, né, como uma forma de me conhecer, como uma forma de me entender. Então, nas primeiras pinturas que eu comecei a fazer de aquarela, eu fazia uma composição, um desenho, pegava fotos do meu dia a dia, ficava lá esmiuçando aquela imagem. E aí, um mês depois, uma semana depois, eu olhava de novo e falava: ih! Eu tava falando de uma situação que eu tava vivendo e que eu não tinha percebido. Aí eu entendia toda uma questão ali que tava vendo na minha vida. E aí eu escrevia, sempre tive esse trabalho de uma autoanálise, né? Eu sempre fiz terapia, o que me ajudou bastante pra isso. Sim. Sempre, né? A partir dos 19 anos eu comecei a fazer uma terapia. 17, na verdade. E o que foi fundamental pra esse momento, né? Dos relacionamentos abusivos, essa questão da cistite crônica. E o trabalho artístico estava ali junto. Então, eu entendia que eu estava falando de água, que eu estava falando de medo. E aí eu fui entender qual era o simbolismo da cistite, sobre o que tudo isso falava, né? E fui me dando pistas sobre o que estava acontecendo comigo. E a medicina tradicional não explicava. Eu ia lá, um bando de os bambambãs lá da Uro, não sei o que lá. Nossa, essa sessão que eu fiz com esse moço foi assim… Era isso, era um moço, cutucou minha barriga por 2 minutos e falou assim: ó, esse remédio aqui é um antibiótico por 2 anos. Nossa! Aí eu olhei pra ele e falei assim, a lagriminha aqui no olho, mas como assim? Ele, não, vai dar tudo certo. Eu fiz por 6 meses, o tratamento era 6 meses. E aí eu interrompia pra ver se tinha dado certo, né? Era como se fosse um antibiótico de precaução. Uma coisa muito louca. Nossa, que bizarro. Estragou a flora vaginal do meu corpo. É. Estragou todinha. Fui depois de um outro médico, assim, muito mais natural. E ele falou assim, nossa, sua flora está destruída. Destruída. E aí eu encabecei num trabalho, assim, espiritual mesmo, terapêutico comigo mesma, de decifrar que caralhos era isso que estava acontecendo comigo. E a arte acabava sendo um instrumento. Totalmente. Que bom, né? Que você tem essa ferramenta de cura também, de se entender através daquilo que você tá botando. Exatamente. E aí acabou que a minha produção ao longo dos anos, ela sempre foi muito autorreferente. Foi. Consequentemente, eu pintava muito autorretrato, pinto até hoje autorretrato. E cenas do meu dia a dia. Às vezes é um gestual, às vezes é um frame, às vezes é uma pintura que é abstrata, mas tem a ver com algum fator que passou pelo meu dia. E eu vou pescando, né? Tem essa coisa da coleta do cotidiano, né? Que eu me interesso muito, essas coisas que são banais. Às vezes é isso, assim, a torneira. O que é essa torneira pra mim? Podia ser tanta coisa, né? E eu fui apropriando desses símbolos, né? Que variam, né? Mas assim, de fase a fase. Mas foi completamente essencial pra minha cura nessa questão específica, que era dor, que era uma cistite que não tinha diagnóstico direito, assim, eu fazia os exames de urina e não tinha nenhuma alteração. Não saíam nos exames de urina? Não tinha nada. Era totalmente emocional. Era só dor. E depois eu fui descobrir que não era infecção. Não chegava nem a ser infecção, era uma inflamação na bexiga. A bexiga estava inflamada e não tinha motivo. Então, assim, no que eu fui entendendo, fui nomeando, fui entendendo quais foram as violências que eu vivi na minha própria vida. E as violências que outras pessoas da minha família viveram. E que, eu fui tendo esse entendimento que
eu, pela minha forma de ser e pela minha personalidade, eu tava vindo, assim, quase como se fosse pra espiar muitas coisas de outras pessoas que nem estavam mais aqui. Mas tá uma trip muito louca. Eventualmente… Fez sentido pra você. Fez sentido pra mim e passou. Senta direito, garota.